Você quer emagrecer e pensa que já fez de tudo, mas não consegue ter o corpo que tanto deseja? Se você está cansada de gastar tempo, energia e dinheiro com métodos que não funcionam, então vem comigo, porque hoje eu vou te dar 4 dicas para facilitar a sua perda de peso. Eu sou Kelly Toledo, eu sou mestre em emagrecimento e eu estou aqui porque a minha missão de vida é te ajudar a emagrecer de forma natural, sem regras chatas e principalmente sem promessas milagrosas para que você seja magra e não apenas fique assim por algum tempo. E hoje eu estou aqui para te passar 4 dicas para deixar o seu emagrecimento mais fácil. Mas antes, já deixa aqui o seu gostei e se inscreva nesse canal. Isso é super importante para que eu continue vindo aqui, compartilhar a minha experiência e te ensinando um jeito mais fácil de emagrecer. A primeira dica é: mantenha o seu foco no que é preciso fazer hoje. É muito comum ficarmos ansiosas pensando em todos os quilos que queremos perder, em todas as coisas que precisamos mudar para que isso aconteça. Aí, a gente fica tão ansiosa, mas tão ansiosa que não fazemos nada. E pior, acabamos comendo ainda mais por causa dessa ansiedade. Será que isso já aconteceu com você? Para resolver isso, simplesmente ao acordar se pergunte: o que eu tenho que fazer hoje para atingir o meu objetivo? E depois é só manter a sua atenção nas ações que serão realizadas hoje. Não importa o que aconteceu ontem, se você saiu da dieta ou se faltou da academia. E também não importa se amanhã você vai ter mais ou menos tempo, porque o amanhã não existe. A única coisa que você realmente tem é o hoje. Então pense e dedique sua energia para o que pode ser feito agora. Dica número 2. Assuma a responsabilidade pela sua vida. É muito fácil colocarmos a culpa dos nossos fracassos na falta de tempo, no trabalho que consome a nossa energia, na família que pede a nossa atenção. Mas a verdade é que todos nós temos 24 horas e a decisão de como você vai organizar o seu tempo é unicamente sua. Assuma a responsabilidade de tomar a decisão de emagrecer. Tomar uma decisão não é apenas pensar que decide. Uma decisão sempre vem seguida de uma ação. Eu penso e faço. Assim, pare de esperar que um príncipe chegue num cavalo branco e te resgate dessa vida. Você já tem tudo o que precisa para realizar os seus sonhos. Basta assumir a responsabilidade e tomar a decisão certa. Dica número 3. Dê ouvidos às pessoas certas. Quantas vezes você já foi atormentada por seus amigos e até mesmo familiares por causa do seu peso? Primeiro, todo mundo pega no seu pé para que você faça algo para emagrecer. E depois, quando você decide fechar a boca, essas mesmas pessoas ficam dizendo para você pegar mais um pedacinho, que é só hoje, que você ficou chata depois que iniciou uma dieta. Não é assim? Então resolva isso blindando seus ouvidos para qualquer comentário que deixe você desmotivada. E ande com pessoas que buscam os mesmos objetivos que você. Eu não estou falando para você abandonar as suas relações de agora, mas inclua na sua rede de amizades pessoas que vão te entender e te apoiar. E aí, para encerrar esse vídeo, a dica número 4. Abra sua mente para mudanças. Fazer as mesmas coisas sempre vão te levar para os mesmos resultados. Então, se recorrer a dietas rígidas, deixar de sair de casa e trocar sua alimentação por saladas e barrinhas de cereais não resolveram o seu problema até agora, esteja aberta a novas estratégias. Trabalhando com emagrecimento há quase 20 anos e também o fato de já ter vivido na pele a condição de sobrepeso, me mostraram que para emagrecer de uma vez por todas, depende de mudanças internas. É preciso mudar a maneira como você se relaciona com você mesma e como que você dá significado e reage às situações da vida. Ou seja, é preciso mudar por dentro para alcançar mudanças por fora. Então continue acompanhando os meus vídeos, curtindo e compartilhando com seus amigos, pois assim nós poderemos juntos criar um mundo onde exista mais amor, mais saúde e mais autoestima.